paz do Senhor, queridos professores. Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jéssica e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Crescer Mais, do maternal de 2 a 3 anos. E nesse trimestre nós estamos estudando a temática Histórias da Bíblia. Hoje a lição de número 7 tem por título A Pequena Missionária. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização, as doces palavras da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: anuncia o evangelho a todas as pessoas. E aí você vai repetir o versículo várias vezes até que todas as crianças o memorizem. O objetivo: a criança deverá compreender que precisamos contar para todos sobre o amor de Jesus. Sim, e mesmo pequenininhos nessa faixa etária, eles devem saber que a nossa maior missão terrena é ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, ser discípulos de Jesus. Ou seja, você vai explicar para eles que a nossa missão aqui é falar de Jesus para outras pessoas. Como eles ainda são pequenininhos, você pode falar, você tem que falar para o seu amiguinho que Jesus ama a todos nós, que Jesus nos salva, de forma mais simples, mais lúdica, para que eles possam compreender, mas que essa doutrina já vá sendo trabalhada dentro deles, para que eles possam compreender que eles precisam levar o amor de Deus para outras pessoas. Combinado? E na história de hoje vai falar exatamente sobre isso. Antes de apresentar os recursos, eu vou apresentar para vocês o nosso encarte, tanto visual A quanto visual B, essa ferramenta que você adquire com o kit da revista e não pode deixar de apresentar para as crianças quando estiver contando a história do dia. Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa menina que foi a pequena missionária, né? Uma menina que foi usada por Deus na vida de um homem que era muito poderoso e estava doente. O nome dele era Naamã. Então nós vamos utilizar dois recursos para a aula de hoje. Esses aqui confeccionados com rolinhos de papelão, né? O nosso Naamã e a menina. Algo bem simples, utilizando EVA, retalhos de tecido. Pronto, aqui eu fiz umas manchinhas no rosto, né, do nosso Naamã. E aí você vai estar utilizando esses dois recursos para a primeira parte, que a menina apresentou a Naamã o Deus verdadeiro, o Deus que poderia curar. Porque quando ela apresenta, que ela fala do profeta para ele, ela está apresentando Deus para ele. E aí ele tem fé. A partir daquele momento, ele tem fé, porque quando ele sai da sua casa e vai procurar o profeta, isso aí já é a fé que está movendo ele, é a fé que está impulsionando ele a ir atrás do seu milagre. Então, quando ela fala para ele, ele automaticamente acredita que Deus pode fazer isso por ele. Ele acredita naquilo que ela está dizendo para ele e ele vai de encontro a essa palavra. E isso é muito importante, porque a fé nos impulsiona a fazer coisas impossíveis, a correr atrás do impossível, porque para ele não tinha mais recurso, não tinha mais solução. Mas quando ele recebe a palavra da menina, ele tem fé e essa fé, ela impulsiona ele, ela dá um combustível para ele correr atrás do milagre dele. Então ele vai até o profeta e aí ele recebe aquela palavra de que ele tem que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Então aqui, para esse momento da história, o que eu fiz? Peguei um pote de sorvete, aqui embaixo vocês conseguem visualizar que é um pote de sorvete. Fiz um furinho embaixo do pote de sorvete, encapei ele com papel celofane azul para simbolizar que era o rio, né, a água e tudo mais. E o nosso Naamã, ele foi confeccionado num pedacinho de EVA e ele foi colado em duas partes, né? Tem a parte que tem o corpinho com as manchinhas, eu fiz umas manchinhas, e a outra parte lisinha. E aí eu colei as duas partes nesse palito de churrasco. E aí o que nós vamos fazer? Vai colocar o Naamã, o palitinho vai colocar lá no furinho, na parte de baixo do potinho. E ele tá aqui, assim, ainda com a roupinha bem sujinha. Aliás, com a pele ainda com as manchinhas para simbolizar que ele estava doente. E aí você vai começar a pedir para as crianças contarem quantos mergulhos ele teve que dar. E aí o que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente vai segurar o palito e vai pedir para as crianças contarem. 1, mergulhou. 2, mergulhou.
3, mergulhou. 4, 5, 6, 7. No último, você vai rodar o palitinho. E aí, quando ele subir, o corpinho dele vai estar limpinho, sem nenhuma manchinha. É um recurso bem legal, interativo, que as crianças depois podem também reproduzir. E você ainda pode utilizar essa ideia de recurso como lembrancinha da aula, reproduzindo de uma forma menor. Como que eu vou fazer isso, tia Jéssica? Usando um copinho descartável. Você vai pegar o copinho descartável, vai fazer o mesmo esquema aqui do palitinho, né? Claro, tomando cuidado para não utilizar pontas, para não machucar as crianças. Pode ser num palito de picolé também, né? Para eles. Você vai colar o namã e aí você vai dar para cada criança. Você pode pedir para eles fazerem as manchinhas no corpinho do namã. Você vai furar o fundo do copo descartável e vai fazer esse mesmo esquema que eu fiz. Também fica uma forma de lembrancinha para poder dar para as crianças, para eles se lembrarem da lição de hoje, vai ser muito bacana. Então essas são as opções, né, de recursos que eu trago para vocês para brilhantar a aula de hoje, algo simples que pode facilmente ser reproduzido. E eu não posso deixar de pedir para vocês verem a revista de vocês, né? Na página 33, o Brincando e Aprendendo, também tem aqui uma forma para você brincar com as crianças do maternal, então não deixe de reproduzir com a turminha na página 33. Por falar em revista, se não possui a sua, entre em contato com o comercial da editora Betel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Crescer Mais. A paz do Senhor e tchau, tchau!